Olá, professores, monitores e colegas. Hoje, eu, juntamente com o meu grupo, que é composto por mim, pela Isabela, pela Júlia, pela Kellen e pela Luciana, falaremos um pouco sobre os métodos de avaliação de fatores salivares e microbiológicos relacionados à doença cárie. Vamos iniciar o tópico da importância da avaliação com alguns conceitos. Saliva. A saliva é uma solução aquosa composta por água, componentes orgânicos e inorgânicos. Ela é secretada por glândulas e chega à cavidade oral através de ductos. Sua importância se dá por promover a autolimpeza da boca, tem capacidade de lubrificação oral, manutenção do pH, possui ação antimicrobiana, capacidade de remineralização e é capaz de formar uma película protetora nos dentes e na boca. A microbiota oral consiste em uma grande variedade de micro-organismos, bactérias, arqueas, fungos, vírus, protozoários, que estão presentes na boca. Eles beneficiam e protegem a região oral de micro-organismos patogênicos. E essa microbiota é própria da cavidade oral e não tem a capacidade de se colonizar em qualquer outra região do corpo. Sobre a cárie. É uma doença infecciosa multifatorial que leva à perda de tecidos dos dentes e leva à desmineralização desses dentes. Os métodos. Os métodos consistem em recursos que avaliam a presença na saliva de patógenos que possibilitam a longo ou a curto prazo o desenvolvimento da doença cárie, assim como a atividade da cárie já desenvolvida. A fim de detectar tal presença, os métodos utilizados são dois. O primeiro, fatores salivares. O segundo, os fatores microbiológicos. E falando agora da importância da avaliação propriamente dita. Avaliar a presença da cárie, assim como a possibilidade de vir a existir uma lesão cariosa, através da presença de bactérias, visa prevenir danos ao esmalte, à dentina, ao cemento do dente, assim como uma infecção, que pode causar não somente danos ao dente, mas levar à perda desse órgão. Uma infecção causada por cárie, quando avançada, resulta em danos sistêmicos ao indivíduo, já que a boca é a porta de entrada do organismo. E a partir da análise é possível definir se a saliva é uma saliva saudável ou se é uma saliva que contém patógenos. E então determinar os fatores que poderão contribuir para o estabelecimento e para a evolução da cárie, como a presença de micro-organismos nessa saliva, a presença do biofilme na boca, e logo traçar um plano de ação, desde uma boa profilaxia até um procedimento mais invasivo, como a remoção de um tecido cariogênico, por exemplo. E é dessa forma que se dá a importância de uma análise minuciosa. Durante muito tempo, como descrito na literatura, o diagnóstico e o tratamento da doença cárie ele foi baseado na restauração imediata das estruturas afetadas. Sendo a cárie entendida como uma doença complexa e multifatorial ocasionada pelo desequilíbrio fisiológico do corpo, a detecção, então, das lesões cariosas, elas apenas compreendiam um diagnóstico clínico. O correto diagnóstico, portanto, é um fator determinante para que nós possamos elaborar um tratamento, sendo indispensável, então, a etiologia, ou seja, saber as causas. Com o rastreio, então, desses múltiplos fatores causais, nós podemos, então, estabelecer uma profilaxia. Eles também auxiliam na avaliação de dados coletados na anamnese, auxiliam na identificação de pacientes de risco, auxiliam na determinação também de frequências de revisões clínicas, avaliar níveis de micro-organismos, é claro, além de evitar intervenções desnecessárias. Bom, eu vou falar sobre os tipos de exame. Nos tipos de exame, nós temos os testes salivares e os testes microbiológicos. Nos testes salivares, há a medição do fluxo de saliva, onde mede-se a produção de saliva. E o seu volume total produzido varia de 0,5 a 1,5 litros por dia. Nesse tipo de teste, há dois tipos de coleta: a coleta estimulada e a coleta não estimulada. A coleta de saliva estimulada, o indivíduo mastiga 1 grama de parafina por 1 minuto, elimina essa saliva produzida, mastiga a parafina por mais 5 minutos e expectora a saliva em um cilindro graduado.
e os valores serão expressos em ml por minuto. É importante que o paciente fique de jejum por 1 hora antes dessa coleta. A coleta de saliva não estimulada não necessita de estímulo, apenas que o indivíduo salive passivamente dentro do cilindro, e essa saliva ela não pode ser cuspida. Aqui podemos ver os resultados de fluxo de saliva em coletas feitas de modo estimulado e não estimulado. São considerados valores normais de fluxo da saliva não estimulada maior ou igual a 0,1 ml por minuto e da saliva estimulada maior ou igual a 0,7 ml por minuto. Capacidade de tampão. A capacidade de tampão é a capacidade da saliva de neutralizar ácidos. Para isso, avalia-se o pH da saliva após ser misturado em um ácido fraco. 1 ml de saliva adicionada a 3 ml de ácido clorídrico. O tubo é levemente agitado, repousado por 10 minutos para que ocorra a eliminação do CO2 e então o pH é medido com o pH-metro. A relação entre a capacidade de tampão e a atividade de cárie ela é inversa. Testes microbiológicos. No teste microbiológicos há a contagem de lactobacilos, no qual é utilizado o meio Rogose SL de caráter ácido e baixa tensão superficial. A coleta salivar é feita de forma estimulada com parafina e logo após ela é diluída em uma solução salina tamponada. E sua inoculação é feita por 4 dias a 37 graus. A densidade colonial total presente após a contagem ela é comparada a uma tabela padrão. E é importante ressaltar que indivíduos com altas contagens de lactobacilos na sua saliva são mais suscetíveis a desenvolver a doença cárie. Teste de Snyder. O teste de Snyder é responsável pela medição da rapidez da formação de ácido em saliva estimulada e inoculada ao agar-glicose contendo verde de bromocresol e pH entre 4,7 e 5. Os seus resultados também são comparados a uma tabela pré-existente. Contagem de Streptococcus mutans. Este exame ele tem mais de um método que pode ser feito, dentre eles o método convencional da placa de Petri, método da espátula saliva-língua, método da lâmina molhada, método da imersão de lâmina e o crescimento em superfície sólida. E por último, a contagem de leveduras. A saliva é coletada então sem estímulos, sendo diluída até 10-2, depositadas em placas contendo o agar saboral de dextrose com cloranafenicol, incubada a 37 graus por 48 horas. É considerada alta atividade da doença cárie em contagem de levedura que resulta acima de 400 unidades de formação de colônia por ml. Eu vou falar um pouco sobre os parâmetros de normalidade dos fatores salivares e microbiológicos. Sobre o fluxo salivar. Em um adulto, a velocidade normal do fluxo salivar é entre 1 e 2 ml por minuto. A xerostomia ela acaba sendo identificada a partir de uma velocidade menor que 0,1 ml por minuto. Sobre a capacidade de tampão. Com o teste que verifica a capacidade de tampão da saliva, vemos uma normalidade de pH final entre 5 e 7. Já a capacidade de tampão considerada baixa apresenta um pH final menor que 4. Sobre a contagem de micro-organismos. Em relação ao número de Streptococcus mutans, é vista uma baixa incidência de cárie em indivíduos com número inferior a 100.000 unidades formadoras de colônia por mililitro de saliva. Já um número acima de 1 milhão de UFC por mililitro é interpretado com alta incidência de cárie. Em relação ao número de lactobacilos, o risco de cárie também aumenta à medida que cresce o número de unidades formadoras de colônia por mililitro de saliva. Assim, o risco de cárie de 0 a 100 a 1.000 UFC por ml é pequeno ou negativo, de 5.000 a 10.000 é moderado e acima de 10.000 o paciente tem um risco de cárie bem acentuado. Relação entre a avaliação e a doença cárie. Já mencionamos um pouco, mas vamos retomar. Então, o que é cárie? É a consequência de uma infecção bacteriana, sendo a principal bactéria a Streptococcus mutans. As bactérias cariogênicas são integrantes da microbiota bucal, mas com a dieta convencional são insignificantes nos processos de desmineralização. E então, com a remineralização, o esmalte se mantém em equilíbrio. Isso se deve principalmente devido à existência dos antimicrobianos da saliva, que compõem as imunidades, nata e inata. A inata, então, é composta por enzimas, aglutininas, dentre outros, derivados do tecido epitelial e da glândula salivar. São capazes de interagir com as bactérias de várias formas. Um exemplo delas é a mucina salivar Mg2. Referente à imunidade adquirida, as imunoglobulinas, sendo que já é predominante na saliva. É comum encontrar IgA na glândula parótida e nos fluidos das glândulas sublingual e submandibular.
Qual a relação dos streptococcus e a saliva quando a bactéria atua? A bactéria apresenta adesinas que são capazes de interagir com as glicoproteínas provenientes da saliva. Isso, então, gera interceptação do anticorpo passivo e ativo. Como se dá o processo de lesão cariosa? Então, se há um aumento na frequência de ingestão de carboidratos fermentáveis, é produzido condições regulares e prolongadas de pH baixo, e tais fatores possibilitam a proliferação de bactérias, dentre elas o Streptococcus mutans. Isso, então, leva à fermentação dos carboidratos e, consequentemente, à produção de ácido lático, o que, então, gera a dissolução do esmalte dentário, a desmineralização e faz com que os íons de cálcio e fosfato sejam transportados para o meio ambiente ao redor. O que, então, torna o Streptococcus mutans um gerador de cárie, a sua habilidade de transportar açúcares de forma rápida, de convertê-los em ácido e também de manter essas atividades e crescer em pH baixo. Uma observação interessante da cárie é que ela é uma doença multifatorial. A causa mais comum é a que mencionamos anteriormente, mas outra causa possível é a ocorrência em virtude dos problemas da saliva, no fluxo da saliva, como é o caso da xerostomia, que é uma condição em que o indivíduo possui a boca anormalmente seca. Assim sendo, vemos a tamanha relação entre os fatores saliva e as lesões cariosas, e verificou-se que a saliva deve predispor para controlar a microbiota bucal, manter estável o pH do meio e desempenhar suas demandas, portanto, um componente muito importante nas questões de saúde bucal, inclusive combate à cárie.